Eu vou fazer uma leitura inicial do livro Agenda Cristã, psicografia do Chico Xavier, que é uma leitura edificante para que a gente possa preparar o ambiente, né? O ambiente espiritual, para que nós possamos dar início aos trabalhos da noite. E o título da mensagem é: Não estrague o seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e sobre os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros uma só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda com sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Muito sábia, né? A mensagem. Então vamos agora, nesse momento, nos colocar em conexão com a divindade, né? Com a espiritualidade amiga, com os benfeitores da casa, através da prece, da oração. Que possamos, nesse momento, quem quiser fechar os olhos, buscar elevar o pensamento, buscando a Jesus na mente e no coração. E assim, Senhor Deus, Pai de amor e de misericórdia, aqui estamos reunidos, mais uma vez, com o coração aberto e o desejo sincero de aprender, de crescer e de servir. Que a Tua luz, Senhor, nos envolva e que os amigos espirituais que orientam esta casa possam nos inspirar e amparar em mais esta atividade da noite. Abençoa, Senhor, o expositor da noite, que será instrumento da Tua palavra, e que possamos todos estar em sintonia com o bem. Que a paz do Cristo permaneça entre nós. Que assim seja. Boa noite a todos. Estão me ouvindo aí no fundo? Precisa de microfone? Acho que não precisa não, né? Vamos tranquilo então. Então vamos dar início ao estudo na Casa Espírita, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Agradecemos a casa que nos acolhe, que está de portas abertas para mais uma noite, para mais uma reunião de estudos aqui na Casa Espírita. E para o nosso início, vamos fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem, no decorrer da nossa vida, no transcurso dos nossos dias, quem na convivência com a família, com os amigos, no trabalho, não sofreu algum problema, não teve alguma dificuldade de convivência? Quem ainda não sofreu aí, não saiu com o coração ferido, com alguma mágoa, com algum problema que nós tivemos, que chega até a tirar o nosso sono? Quem ainda não passou por isso nessa vida?
Então, para a nossa reflexão da noite, vamos estudar um pouco as lições que Jesus nos deixou. E aí, quando nós passamos por essa dificuldade, passamos por esses momentos de difícil convivência com os nossos amigos, nos sentimos ofendidos, magoados, com o coração ferido, nós que somos cristãos, espíritas, que seguimos os ensinamentos do Mestre Jesus, nós abrimos o Evangelho. Pegamos o Evangelho e abrimos em uma página. E a lição que o Mestre Jesus nos traz é amar os nossos inimigos. E aí nós pensamos, como? De que maneira nós vamos fazer isso? Como que Jesus nos pede para amar os nossos inimigos? Amar aquele que nos prejudicou, que nos causou um dissabor. Como nós podemos fazer isso? Então essa vai ser a nossa reflexão da noite. Vamos pegar o livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, o livro Coragem, onde nós temos a lição de Emmanuel, Adversários e Nós, que ele vai nos desvendar um passo a passo para que nós possamos lidar com essas situações que acontecem vez ou outra, de vez em quando, na nossa vida. Evidente que para nós começarmos o estudo, nós precisamos do ensinamento de Jesus. Precisamos socorrer ou ir em busca daquilo que Jesus nos traz. Quando Jesus nos fala, amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudares apenas seus irmãos que estão fazendo demais, se até os pagãos fazem isso? Essa é a lição que Mateus nos traz no Evangelho. Publicanos, para quem ainda não tem o conhecimento, eram aquelas pessoas que, judeus, lembrando que na época de Jesus, os judeus estavam sob o domínio do Império Romano. Aqueles judeus que trabalhavam para os romanos, principalmente coletando impostos e trabalhando para quem estava dominando. Então, eram muito mal vistos, considerados inimigos, traidores do povo, porque trabalhavam para o opressor. Então, quando Jesus fala para nós amarmos, ele causa uma revolução e propõe isso para nós, que façamos uma revolução interior dentro de nós, para que a gente possa agir com benevolência para aquelas pessoas que nos ferem, para aquelas pessoas que nos maltratam, para que a gente possa transformar essa raiva, esse ódio que nós temos em perdão e em benevolência, usando isso como estratégia para a nossa vida. O Evangelho de Lucas também nos traz a mesma mensagem: fazei o bem aos que vos odeiam e abençoai os que vos amaldiçoam. Então, a questão que nos é colocada é como amar a quem nos feriu. A lógica espírita, a doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, nos traz aí, porque um breve resumo, uma síntese, que o ofensor é o maior prejudicado. Embora nós, muitas vezes, nos sentimos feridos, mas aquela pessoa que nos ofende, ela é a maior prejudicada, que ela vai contrair um débito perante a vida, perante a espiritualidade. Creio que nós, espíritas, ou cristãos que sigamos as lições de Jesus,
nós não façamos isso mais, né? Procurar, quando encontrar uma outra pessoa, já ter essa mentalidade de sair premeditadamente, de ofender a pessoa, de maltratar, de causar um mal, de retribuir alguma ofensa. Queiramos nós que já tenhamos passado dessa fase. Mas às vezes pode acontecer. Numa conversa, numa discussão, numa troca de ideias, nós nos sentirmos ofendidos, ou nós praticarmos uma ofensa, que depois a gente fica com a consciência pesada, com aquele sentimento de culpa por ter dito algo ou ter feito algo que não devia. Então estamos em débito perante a lei divina. E aquela pessoa que muitas vezes se sente ofendida e depois procura vingança, quem de nós em alguma vez já não falou que alguém pisa em nosso calo e a gente fala, deixa estar. Quando eu encontrar novamente, ela vai ver, ou ele vai ver. Quem já não pensou assim ou não falou assim? Então, devolver essa situação, essa vingança, né? Procurar o revide, que é o que Cristo nos ensina a não fazer. Porque o verdadeiro cristão vai transformar, não vai guardar ódio, rancor, vai transformar essa energia negativa em algo positivo. É claro que não se exige da gente que a gente tenha a mesma afeição de um amigo, de um familiar, de uma pessoa querida, para alguém que muitas vezes nós temos uma certa antipatia. Como a gente fala, né? O nosso santo não bateu. Então, as energias não casam. Então, acontece, porque nós estamos em patamar evolutivo. E muitas vezes, as nossas energias pessoais, o nosso ponto de vista, a forma de comportar, de agir, são distintos. E muitas vezes causa atrito. Então, nós não podemos dispensar aquela pessoa que muitas vezes nós não temos antipatia, a mesma ternura, a mesma afeição, a mesma confiança que nós temos com uma pessoa que nós amamos. Não é isso que Jesus nos pede, mas sim ter uma postura moral de não desejar o mal, de não guardar ódio, rancor, mágoa, não ter esse desejo de vingança. Mais que isso, é alegrar pelo outro, desejar o bem, socorrer, se for possível e quando possível, não prejudicar de maneira alguma, seja por atos ou por palavras, que para nós ainda é um tanto difícil, né? Se alguém nos maltrata, nos fere, provavelmente essa história nós vamos contar para quem for possível e quiser ouvir, muitas vezes com requintes, para que menosprezando o outro. E Jesus já nos alerta para esquecer, não fazer isso, não prejudicar outra pessoa de qualquer maneira. Então não retribuir o mal, mas sim fazer o bem. Esse é a aplicação sublime de caridade. Contrário à ideia materialista do mundo. Porque o mundo que vê o sol hoje ou agora e as situações do mundo material vai nos alertar ao quê? A vingança, a desforra, a ir e reagir àquela situação. Se alguém nos causa o mal, eu vou praticar o mal na mesma medida. O olho por olho, que está lá na lei de Talião. Aí Gandhi já nos dizia, né, que o olho por olho e o mundo acabará cego. Então, essa lição que Jesus nos traz é o contrário disso. Por isso nós cumprimos a lei de causa e efeito e a lei de evolução, que a doutrina espírita nos ensina. Cada ação nossa, positiva ou negativa, gera consequências. E isso reflete na nossa jornada evolutiva, não só nessa existência atual, mas nas existências futuras que teremos. Assim como as ações do nosso passado estão refletindo hoje
nas circunstâncias dessa existência. O que nós precisamos ter em mente é não agravar mais a situação, não aumentar esse débito, não trazer mais energias negativas para a nossa existência. Quando nós agimos no bem, quando nós procuramos agir sempre com as lições de Cristo no bem, nós vamos romper essa trajetória de negatividade. Se alguém nos fere, eu vou lá e faço o mesmo, e ela vai fazer o mesmo, e depois novamente fico dentro de um círculo vicioso que não consigo sair. Nós estamos como amarrados, acorrentados. No ensinamento de Joana de Anges, ela fala que aquela pessoa que não exerce o perdão está acorrentada àquela pessoa a quem teve algum problema ou dificuldade na vida. E realmente é uma corrente fluídica de energia. Então não vamos agir dessa maneira, vamos procurar a nossa regeneração, para que a gente possa romper essa cadeia de energias negativas. E assim cumprir a nossa evolução espiritual, a lei de evolução. E os conflitos e as ofensas, muitas vezes, na nossa vida, são necessárias, para que a gente possa tirar lições daquela situação, para que a gente possa aprender, e assim evoluir, crescer, sermos pessoas melhores, nos transformarmos um pouquinho a mais, sermos um pouco mais cristãos, seguir o Evangelho de Jesus. Então, depois dessa pequena introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, nós vamos entrar no livro Coragem, de Emmanuel, a lição que ele nos traz, que ele vai nos trazer. O Emmanuel, em seus diversos livros, psicografado pelo Chico Xavier, ele sempre vai nos trazer um ensinamento maior, um desdobramento maior do Evangelho de Jesus, sempre nos trazendo uma aplicação prática do Evangelho, que muitas vezes a gente tem o Evangelho como uma lição moral, uma lição que está ali, que Jesus nos deixou, que os evangelistas nos deixaram, mas muitas vezes nós sentimos dificuldade na aplicação. Como fazer que essas lições de Jesus, de Cristo, reflitam no nosso comportamento, na nossa vida diária. Então, Emmanuel, no seu ensinamento, nos traz muitas lições práticas para a nossa vida, nesse sentido, expandindo o conhecimento do Evangelho de Jesus, como instrumento para o nosso crescimento, para a nossa evolução moral. Então, buscando sempre essa nossa transformação interior, para que a gente possa superar essas dificuldades, os conflitos, os problemas, as adversidades que nós temos na vida. Então, Emmanuel nos fala: muita gente indaga com inquietação sobre a maneira justa de se aplicar o ensinamento de Jesus no que tange ao amor pelos inimigos. Aquele companheiro ter-nos-á ferido, impondo-nos prejuízos graves. Outro nos terá deixado o espírito em chaga aberta, a golpes de ingratidão. De que modo expressar-lhes o amor segundo os princípios do Evangelho? Urge, porém, observar que Jesus nos pede amor pelos adversários, mas não nos recomenda aceitar ou amar aquilo que eles fazem. Determinada pessoa agiu contra nós e claramente não lhe aplaudiremos as diretrizes. No entanto, ser-nos-á possível acolhê-la no clima de fraternidade, compreendendo-lhe a posição de criatura que haverá adquirido, com isso, pesada carga de lutas íntimas a detrimento de si próprio. Podemos, além disso, amar perfeitamente os que erram contra nós, entendendo que as falhas deles hoje serão talvez nossas amanhã, atentos que devemos estar à humanidade falível da nossa condição. Por símile, imaginemos o enfermo e a enfermidade. Deixaremos de amar nossos doentes porque estejam doentes? E quando falamos em amar os doentes, estaremos ensinando o amor pelas enfermidades? Amar os adversários será respeitar-lhes pontos de vista e abençoá-los.
sempre que tomem caminhos diferentes dos nossos. E toda vez que tombem conscientemente pelas trevas de espírito, recordemos o próprio Cristo e entreguemos-los a Deus, rogando para eles paz e misericórdia, porque realmente não sabem o que fazem. Essa é a mensagem de Emmanuel. Então, nós chegamos a esse ponto de perguntar como amar os nossos inimigos. E no texto que nós vemos, no parágrafo 1 e 2, o Emmanuel reconhece que nós temos essa dificuldade. Ele não nos julga, ele não nos faz nenhuma reprimenda. Ele compreende que nós somos ainda seres humanos, falíveis, em processo evolutivo, e que nós temos dificuldades em aceitar, em conviver, em resolver os problemas que nós temos na vida. Então, e ele nos fala, e nos traz, no decorrer do texto, a aplicação prática desse ensinamento. Aqui, o Emmanuel, no parágrafo 3, ele nos traz a chave para que a gente possa superar essas dificuldades. Essa é a chave. Retribuir o mal com o bem. Jesus nos pede amor pelos adversários, mas não recomenda aceitar e amar aquilo que fazem. Então nós temos que distinguir a pessoa do ato, sabendo que a pessoa é um ser humano como nós, falível, que pode errar. Nem por isso vamos endossar, vamos aceitar o ato errado, a dificuldade, a maldade que aquela pessoa praticou. Então, quando nós conseguimos essa distinção, separar, nós facilmente vamos conseguir superar as dificuldades dessa vida. Para isso, nós precisamos de compreensão e fraternidade. A lição. Compreendendo a posição da criatura, que haverá adquirido com isso pesada carga de lutas íntimas. Entendendo que as falhas deles hoje serão talvez as nossas amanhã. Então, nós temos que entender que o ofensor é que está contraindo um débito espiritual, uma carga pesada que ele vai ter que resolver perante ele mesmo e perante a lei divina. Então nós temos que aprender a migrar esse sentimento de raiva para um sentimento de compaixão. Deixarmos de ser apenas vítimas das circunstâncias e ter uma atitude ativa, de sair dessa posição de vítima e ter uma posição mais de observador da situação. Observar o nosso semelhante, observar o que ele está fazendo, qual a situação que ele está, qual o momento e o porquê teve aquele acontecimento na nossa vida. Por isso nós precisamos ter empatia. Empatia com esse sentido mais de compaixão, de nos colocarmos no local do outro, tentando entender os motivos que levou àquela situação. E termos também a humildade para aceitar. A humildade é ao contrário do orgulho. Então, essa é a vacina que nós temos que ter contra o orgulho. Quando nós nos colocamos numa situação de superioridade, é o orgulho que está falando por nós. Quando nós queremos uma desforra, uma vingança, é o orgulho que está ainda em nós. Então, nós temos que tomar cuidado quando Jesus nos fala, vigiai e orai. Porque hoje podemos ser ofendidos, mas amanhã nós podemos ser o ofensor. Porque as situações da vida, os reveses acontecem. E a gente nem sempre tem o controle total da nossa existência. Ainda não temos a capacidade para tal. E Emmanuel, depois, no parágrafo 6, ele nos traz a analogia do enfermo. Quando ele pergunta, nós deixamos de amar uma pessoa porque ela está enferma?
nós procuramos o quê? Combater a doença, combater a enfermidade, para restabelecer o equilíbrio naquela pessoa. E nós extinguir a doença e não extinguir o doente. Senão a pessoa estaria doente e nós iríamos eliminar o doente, elimina a pessoa, porque ela está doente. Mas não é assim. É assim que nós agimos. Esse é um pensamento até terrível, né? Ninguém pensaria dessa maneira. Então, amar o doente e não a doença, e não a enfermidade. E comparando, então o adversário, aquela pessoa que nos ofendeu, ele está infectado por uma doença. A doença que pode ser da ignorância, do orgulho, do egoísmo. É uma doença. E a enfermidade é o sintoma e a manifestação dessa doença. Então, por isso que Jesus nos fala, orai e vigiai. Porque como uma doença, podemos, naquela situação, não contrair a doença, mas manifestar em nós também essa enfermidade do orgulho, do egoísmo, da ignorância. Então, por isso que Jesus nos traz isso. Não vamos, cair na tentação. Então, nos 2 últimos parágrafos do texto, o Emmanuel nos fala que amar os adversários será respeitar os pontos de vista e abençoá-los. Entregamo-lo a Deus, rogando por eles paz e misericórdia. Então, nós temos que respeitar, aprender a respeitar o outro. E hoje, no mundo atual, no mundo moderno, esse respeito está um pouco difícil. As pessoas não perderam um pouco a tolerância, a capacidade de observar pontos de vista diferentes. Essa falta de respeito. Ter respeito pelo outro não é, muitas vezes, concordar com o ponto de vista, concordar com o que aconteceu, mas, às vezes, é reconhecer que todos nós temos o livre-arbítrio e nós estamos, às vezes, em caminhos diferentes. O que nós devemos fazer, o que o Emmanuel nos ensina, é desejar o bem, enviar boas vibrações, fazer uma prece por ele. Vamos retribuir o bem com o mal. Esse é um ato de caridade, Muitas vezes as situações são muito graves na nossa vida. Às vezes a gente passa por situações que é muito difícil a gente ter força para superar, devido à gravidade daquelas situações. A gente muitas vezes perde a confiança, perde às vezes até o equilíbrio em nossa vida. Então, nessas situações, o que a doutrina espírita e o que o Emmanuel nos ensina é fazer a oração. Fazer uma oração por nós e por aquele, porque a pessoa também está necessitada. E entregar o caso à justiça divina, tentar se desapegar dessa situação. Não ficar remoendo aquelas situações com ideias de remorso ou de ficar relembrando toda vez das situações difíceis que nós passamos. Entregamos a Deus, deixamos que a providência divina, que a justiça divina siga o seu curso, que a lei de causa e efeito irá reequilibrar as situações, irá reequilibrar as pessoas. Então se nós conseguirmos fazer a nossa parte, nós conseguiríamos esse equilíbrio mais fácil, de uma maneira mais rápida. Não que seja fácil, mas é um caminhar, é um passo de cada vez, é um passo a passo. É isso. Então temos que agir com inteligência, com sabedoria, tendo como roteiro, esse roteiro que o Mestre Jesus nos traz. Saber discernir, separar a pessoa dos atos, do acontecimento. Procurar compreender, olhar o ofensor, olhar as outras pessoas com compaixão, vendo que é um espírito endividado e infeliz, assim como nós também, porque estamos num mundo de provas e expiações. Então estamos todos no mesmo planeta. Temos que
exercer a humildade, reconhecer a nossa própria fragilidade e o nosso potencial para o erro. Então, nós também podemos, de vez em quando, errar, cometer algum equívoco, né? Nos deixar seduzir pelo lado negro da força. Então vamos ser humildes e reconhecer. E agir também. Substituir o revide pela prece. O ódio pelo desejo sincero do bem. Confiar, entregar a Deus, libertar o nosso coração desse peso que é o ressentimento e que é a mágoa, que vai nos trazer um desequilíbrio maior em nossa vida. E nós, quando nós estamos desequilibrados, acontece novamente as situações. Nós teremos mais problemas de convivência, porque nós estamos em desequilíbrio. Se nós estivermos equilibrados, nós conseguimos resolver as dificuldades que nós temos na nossa vida de uma maneira um pouco mais tranquila. Então, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. Essa é a lição do Cristo. Muitas pessoas às vezes acham que isso é uma fraqueza, mas não é. A doutrina espírita nos traz, isso é uma força, uma superioridade moral, que nós temos que tentar desenvolver principalmente essa compaixão, para que a gente possa ir um pouquinho além do Emmanuel. Eu trouxe o texto do Dr. Bezerra de Menezes, que está lá no livro Brilhe Vossa Luz, a lição A Extinção do Mal. Na didática de Deus, o mal não é recebido com a ênfase que caracteriza muita gente na Terra quando se propõe a combatê-lo. Por isso, a condenação não entra em linha de conta nas manifestações da misericórdia divina. Nada de anátemas, gritos, baldões ou pragas. A lei de Deus determina que qualquer parte seja o mal destruído não pela violência, mas pela força pacífica e edificante do bem. A propósito, meditemos. O Senhor corrige a ignorância com a instrução, o ódio com o amor, a necessidade com o socorro, o desequilíbrio com o reajuste, a ferida com o bálsamo, a dor com o sedativo, a doença com o remédio, a sombra com a luz, a fome com o alimento, o fogo com a água, a ofensa com o perdão, o desânimo com a esperança, a maldição com a bênção. Somente nós, criaturas humanas, por vezes, acreditamos que um golpe seja capaz de sanar outro golpe. Simples ilusão. O mal não suprime o mal. Em razão disso, Jesus nos recomenda amar os inimigos e nos adverte que a única energia suscetível de remover o mal e extingui-lo é e será sempre a força suprema do bem. Então, o Dr. Bezerra de Menezes, nessa lição, nos traz que nós temos o método humano comum que nós vemos no mundo e o método divino que Jesus nos trouxe em seu Evangelho e a doutrina espírita nos esclarece. O método humano é combater o mal com o mal, a violência com mais violência, a força com... isso nós vemos nas guerras que nós temos hoje em dia no mundo, nos conflitos, nas dificuldades, fruto do orgulho. Por quê? Estamos tentando resolver situações violentas pela força, pela violência. Não vamos conseguir. O método divino é o de correção, não de punição, mas aplicar a força contrária. O contrário do mal é o bem. Então, agir no bem. A força pacífica e edificante do bem é que vai exterminar o mal. E ele nos traz alguns exemplos. O exemplo mais interessante que o Dr. Bezerra nos traz é a metáfora da extinção da sombra. Imaginemos
um quarto escuro. Entramos num quarto escuro. Se nós acendermos uma vela, o que acontece com a escuridão? Desaparece a escuridão, que é a luz. Agora, se nós estarmos dentro de um quarto iluminado, tenta colocar a escuridão lá dentro. Não tem como, né? Então, é isso que ele nos traz, essa metáfora. Acenda a luz. Por isso que Jesus nos disse, brilhe a vossa luz. E assim, nós consigamos superar o mal que nos vem. Aonde o mal se manifesta, temos que levar a energia positiva do bem. A energia do amor. E ele nos traz que a ofensa com o perdão. O perdão não é apresentado somente como uma ação moral, mas como um remédio específico para a ofensa, para a ferida da ofensa. Quando nós nos sentimos ofendidos, nós nos sentimos feridos. E para curar essa ferida, nós precisamos do perdão. Senão essa ferida vai ficar aberta. Quando nós nos ferimos o nosso corpo, nós não passamos algum remédio para poder resolver aquele ferimento, um lenitivo, algo. Então, essa ferida em nossa alma, nós precisamos do perdão. É o único capaz de neutralizar o veneno da mágoa e do conflito. E devemos extinguir o ódio com o amor. Amai vossos inimigos. O amor não como um sentimento passivo de contemplação, mas como uma força atuante que neutraliza todas as situações negativas em nossa vida. Então, quando nós compreendemos que os adversários são, na verdade, instrumentos de correção que nos desafiam a superar as dificuldades que nós temos pela vida, nós vamos nos transformar. Porque esse ciclo de vingança acontece sempre, desde das pequenas, dos ressentimentos pessoais, em nosso círculo, pequeno círculo de convivência, até em países, nações. Quantas guerras nós vemos hoje aí no mundo, nesse ciclo de vingança? Porque não houve ainda o aprendizado do amor. Esse amor ainda não, que o Dr. Bezerra de Menezes nos ensina, que a única energia suscetível de remover o mal e extingui-lo sempre será a força suprema do bem. Então, concluindo o nosso estudo da noite, nós começamos lá pelo Evangelho, capítulo 12, que o Evangelho nos traz o mandamento. O quê? Amai vossos inimigos e fazei o bem ao que vos odeia. Instrução do Cristo. O Evangelho é a nossa bússola, é o norte para a nossa vida. O Emmanuel, no texto Adversário e Nós, nos dá um roteiro de como fazer isso. Esse roteiro. Separai o ofensor da ofensa, compreendei a carga, lembrai de vossa própria fragilidade e usai a analogia do enfermo e da enfermidade. É um guia prático para um coração ferido. E o Dr. Bezerra de Menezes nos traz o porquê. Mas por que tenho que fazer isso? Porque estamos cumprindo a lei de Deus, que apenas uma força da natureza oposta pode extinguir a sua contraparte. Quando estamos em desequilíbrio, quando estamos feridos com alguma ofensa, com alguma dificuldade, somente o amor, o perdão, a compaixão é que vai extinguir isso em nós. Somente essa luz é que vai dissolver esse mal. Então, perdoar é retirar de nós esse fardo pesado. Nós não queremos, é evidente que ninguém vai se tornar santo de um dia para o outro. Isso é um caminhar, é um agir com sabedoria e com inteligência, seguindo o fluxo de energia do amor divino. João nos fala que Deus é amor. Então, a essência do amor é Deus. Deus é a essência do amor. E se nós desenvolvermos essa chama em nós, esse amor em nós, estamos no fluxo
da corrente do amor divino, que é a lei universal, que não tem como a gente fugir, senão isso nos causa desequilíbrio. O Divaldo sempre tem essa frase, né? O importante não é ter inimigos, é não ser inimigo de ninguém. E assim chegamos ao final aqui do nosso breve estudo, nesse pequeno roteiro para a paz. Claro que nós não vamos, estudando essas lições, deixar de ter conflitos em nossa vida, sofrer por causa disso, termos as nossas dificuldades. Mas perante as dificuldades da vida, perante algum conflito, nós já podemos ter a capacidade de parar um pouco, de pensar um pouco com clareza, compreender a situação e acender uma pequena chama. Muitas vezes a gente não consegue, e nós ainda somos humanos falíveis, a gente não consegue apagar a mágoa que tem em nós imediatamente. Não é como lavar uma mancha num tecido. Às vezes essa mágoa ela é grande, persistente, difícil, mas se nós conseguirmos fazer uma prece por aquele nosso adversário, por aquela pessoa que nós temos antipatia, isso já vai acender uma pequena luz. E aos poucos, é o primeiro passo, né? E aos poucos vai melhorando. Assim como nós queremos, quando nós erramos, nós queremos que a outra pessoa nos compreenda, nos desculpe, nos perdoe, nós também temos que ter essa grandeza de procurar exercer em nós o perdão, a benevolência, para que possamos cumprir, a lição que Jesus nos deixa, sede perfeitos como o nosso Pai Celestial. Então a perfeição é a meta de todos os espíritos, todos nós, mas depende de nós agir com compreensão, com compaixão. E essa lição de amar os inimigos é uma lição de elevação, para que a gente possa crescer, nos elevarmos. Porque Jesus está nos esperando, de braços abertos, para que a gente chegue até Ele. Nós desenvolvamos em nós esse amor divino e possamos assim chegar até Ele que está nos esperando, iluminado num jardim bem bonito. Então, com essa imagem aí, vamos encerrar o nosso estudo dessa noite. Obrigado a todos pela atenção e que Deus nos abençoe.